A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a este canal. E hoje neste vídeo estou trazendo 3 sinais que Deus pode estar te alertando, tá bom? Então se você já gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Muitas vezes Deus fala, melhor dizendo, Deus fala conosco todos os dias. Mas a pergunta é, será que nós estamos percebendo? Será que os nossos ouvidos estão ouvindo a voz de Deus e a sua direção? E começamos aqui que na Bíblia, desde o Antigo e no Novo Testamento, o Senhor sempre alertou o seu povo a tomar uma decisão importante. Ou era um perigo espiritual ou uma mudança de direção. Então, a gente percebe que Deus, ele alertou a Abraão, ele alertou a Samuel, ele alertou Paulo e ele alerta o seu povo até o dia de hoje. Então a gente vê que Deus sempre lhe dá sinais antes de agir. Vou repetir, Deus sempre dá sinais antes de agir. E hoje você vai entender 3 sinais espirituais claros de que Deus está tentando te alertar sobre algo. Vamos lá. Primeiro sinal. Quando a palavra começa a se repetir. Então vemos lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Vou repetir. Então o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Então vemos aqui que o Senhor chamou a Samuel. E Samuel ouviu o Senhor por 3 vezes, mas ainda ele não entendia que era Deus. Isso podemos entender que quando começa a ter uma repetição, é Deus está insistindo. E que repetição seria essa? Talvez um versículo, talvez um tema, um conselho, um incômodo, tá? Então, não é coincidência. É Deus insistindo. Escuta, eu estou tentando falar com você, tá? E isso acontece quando? Quando você lê a Bíblia e um versículo salta no seu coração, quando pastores, pessoas sábias, pregam a mesma coisa, ou fala a mesma mensagem, ou o mesmo conselho, algo volta na sua mente repetidas vezes, e mensagens inesperadas falam direto com você, tá? E qual seria a aplicação desse primeiro sinal? Então, quando a gente percebe que tem uma repetição, revela que Deus quer falar algo com a gente, tá? Então, Deus ele traz uma repetição, uma revelação. Mas qual que é o propósito de tudo isso? Ou é para corrigir, ou para alinhar, ou para proteger você. Então, quando você perceber isso, nós temos que parar e se perguntar a Deus, fazendo esse tipo de pergunta, tá? Senhor, o que o Senhor está insistindo com isso? Então, o primeiro sinal é quando você começa a perceber que tem uma determinada repetição, você para e pergunta a Deus: Deus, por que o Senhor está insistindo comigo nisso? Tá bom? Segundo sinal, quando a paz desaparece. Vemos que lá em Colossenses 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então, a palavra aqui significa juiz ou alguém que decide e sinaliza. Então, Deus, ele usa a paz em algo de aprovação. E a falta dela pode ser um alerta a um perigo, tá? Então, que a paz de Cristo seja o quê? Seja o juiz, seja a sinalização para algo, ou seja, para uma aprovação. Então você observa que quando você pensa em algo e seu espírito fica inquieto, já é um sinal. Quando algo parece bom, mas a paz some, também é um sinal.
Quando há um peso, um aperto ou um medo interno dentro de você, também é um sinal. E quando tudo parece certo no papel, mas errado no coração, tá? Então você percebe que Deus está dizendo: não vá, não assina, não aceita e não entra. E qual que é a aplicação que nós podemos tirar desse segundo sinal? É que sempre que perder a paz sobre algo, pare e não avance. Por quê? Porque a paz é um semáforo de Deus dizendo: se não tiver paz, não é o meu caminho. Eu vou repetir aqui, né? A paz é um semáforo de Deus dizendo: se não tiver paz, não é o meu caminho. Terceiro sinal: quando as portas começam a se fechar. Então vemos lá em Atos 16, no versículo 6 e 7. O Espírito Santo impediu Paulo. O Espírito de Jesus não permitiu. Então aqui a gente consegue entender que Paulo ele queria entrar em regiões específicas, mas Deus fechou as portas para redirecioná-lo. Vamos lá, repetir de novo. Paulo estava querendo entrar em uma região específica, mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, impediu para o quê? Para mudar a direção de Paulo. E qual seria a explicação? É que nem toda porta fechada é um ataque. Eu vou repetir. Nem toda porta fechada é um ataque. Às vezes é proteção, às vezes é livramento e às vezes é uma direção de Deus para algo maior. E quando a gente começa a perceber isso, quando as pessoas inesperadamente se afastam de você, negócios não dão certo mesmo com esforço, as oportunidades evaporam e o tempo simplesmente não se encaixa. Então a gente vê que quando Deus não quer que você entre em algo, ele fecha a porta antes que você se machuque, tá bom? E qual seria a aplicação que nós podemos tirar aqui desse terceiro sinal? O que Deus está tentando evitar na minha vida com essa porta fechada? Então vamos lá, qual que seria a aplicação? A gente se perguntar. E qual que seria a pergunta mais sábia, mais prudente? É essa daqui. O que Deus está tentando evitar na minha vida com essa porta fechada? Tá? Então a gente percebe que portas que você não entende hoje são livramentos que você vai agradecer amanhã. E, por fim, chegamos aqui à conclusão. Então, a gente viu que existe 3 sinais de Deus para nós. Então, se você perceber a repetição, uma perda de paz ou as portas se fechando, Deus está te alertando. Ele não fala para te assustar. Às vezes a gente fica meio assustado, tudo isso que está acontecendo. E aí eu quero repetir. Ele não fala para te assustar. Ele fala para te proteger, te alinhar e direcionar. Assim como ele fez com Samuel, com Paulo e com todo o seu povo. A voz de Deus não vem para trazer confusão, ela vem para trazer direção. Todos nós ficamos um pouco confusos, mas tenha em mente que a voz de Deus não vem para trazer confusão. Tudo está alinhado, tudo está protegido por Ele, tá? Então ela vem trazer uma direção para algo maior, para algo novo, bom? Ou te proteger de algo lá na frente, bom? E no final a gente tem que se perguntar: Deus está falando? Ou será que realmente nós estamos ouvindo? Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.